Rio Claro é alvo da Polícia Federal em investigação que apura o comércio ilegal de animais silvestres pela internet. Ao todo, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e diversos animais já foram capturados. Condutor colide carreta contra 2 cabines de pedágio. Em entrevista ao RC Notícias, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Pericinoto, destaca projetos como a venda da área do Aeroclube e também a mudança do DAI. E no esporte, o Rio Claro fica no empate em partida no Chimitão. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa agora. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre uma operação da Polícia Federal de Campinas, mas que Rio Claro também é alvo e visa o combate ao comércio ilegal de animais silvestres pela internet. As equipes cumprem 9 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal, em ação conjunta com o IBAMA, deflagrou, então, nesta manhã, a Operação Arca de Noé 2, que é cumprida, além de Campinas e Rio Claro, na capital e em outras diversas cidades do estado, além de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Já nas primeiras horas do dia, foram recuperados dezenas de animais que estavam nos endereços que pessoas são investigadas. E são animais como cobras, lagartos e insetos exóticos. Segundo a Polícia Federal, essa investigação começou no dia 2 de abril do ano passado com a prisão de um indivíduo de 34 anos que foi preso por criar e manter ilegalmente em cativeiro dezenas de cobras, aranhas, lagartos e tartarugas. Após a prisão, foi identificada então uma extensa rede de contatos de pessoas que promoviam a venda e a compra de animais silvestres nativos pelas redes sociais sem autorização ou licença. Os investigados podem responder por diversos crimes ambientais e a Polícia Federal não informou qual foi o local em Rio Claro alvo dessa operação. O balanço também ainda vai ser divulgado. E o condutor de uma carreta acabou provocando um acidente e colidindo contra 2 cabines de pedágio da rodovia Washington Luiz. A colisão ocorreu na tarde de ontem e as imagens mostram que as estruturas ficaram completamente danificadas. De acordo com informações da concessionária, o condutor alegou que se confundiu ao passar pela via automática e acabou atingindo as laterais das cabines. Apesar do impacto, o motorista e nem funcionários ficaram feridos. E a Guarda Municipal de Rio Claro apreendeu um veículo com R$140 mil em débitos de multas. O condutor trafegava com o veículo com placas de São Paulo pela Avenida Tancredo Neves, quando foi abordado pelos GCMs. Após consulta do emplacamento do veículo, foram constatados débitos de licenciamento e o valor de multas de trânsito. O proprietário, de 42 anos, reconheceu e afirmou que comprou o veículo em São Paulo pelo valor de R$23 mil, já sabendo dos débitos. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido. Sexta-feira com muitas nuvens e chove durante o dia inteiro. À noite, a previsão é de temporal. Em Rio Claro, a mínima é de 20, com máxima de 28 graus. Em Ipeúna, mesma oscilação, mínima de 20, com máxima de 28 graus. E Santa Gertrudes tem variação entre 20 e 27 graus. E a seguir tem entrevista com o prefeito de Rio Claro, Gustavo Pericinoto. E no esporte, em partida no Chimitão, teve agressão, viu? O jogador adversário expulso, mas nada de gols. A gente traz os detalhes já já.
De volta o RC Notícias e seguimos com as entrevistas com as autoridades que assumiram o executivo. A reportagem de hoje é com o prefeito reeleito em Rio Claro, Gustavo Perissinotto. No diálogo, ele reforçou a prioridade de 2 projetos analisados pela administração como positivos, por outro lado, vistos como polêmicos. Conhecida como Cidade Azul, o município de Rio Claro foi o primeiro do interior paulista a ter energia elétrica. Cercada por rios e nascentes como o Corumbataí e o Ribeirão Claro. Hoje, com pouco mais de 200 mil habitantes, Rio Claro se destaca no setor de serviços. Continuando a nossa série de entrevistas com prefeitos eleitos e reeleitos da região, hoje nós vamos conversar com o prefeito reeleito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, que foi reeleito com pouco mais de 56% dos votos. Gustavo, prazer em tê-lo no Rio Claro Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um abraço a todo mundo que nos assiste. Gustavo, para começar, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a sua trajetória política. Apesar do público de Rio Claro já acompanhar e já conhecer um pouco, é sempre bom para que as pessoas relembrem como que você entrou na política e chegou até o cargo de prefeito. Olha, eu começo a me interessar pela política já há alguns anos, né? Final da minha adolescência, início da minha vida adulta, quando eu decido fazer a faculdade de Direito e de Ciência Política lá em Campinas. Embora não tenha concluído o curso de Ciência Política, já naquele momento o debate ele se aquece e eu tinha uma relação muito próxima com pessoas que gostavam de política. A partir daí eu começo a trabalhar, minha vida profissional toda como advogado é de advogado público, fui concursado em Piracicaba, trabalhei aqui em Rio Claro como secretário, em outras cidades da região. E minha vida política partidária começa então a partir de 2016, quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito aqui em Rio Claro, não venci aquelas eleições. Aí em 2018 fui candidato a deputado estadual, também não obtive êxito. E aí em 2020, quando fui eleito prefeito, e agora 2024 reeleito. Então, eu tenho uma longa história ligada à política, mas a política partidária a partir de 2016. Já nesses primeiros dias, já vieram várias questões sobre a parte financeira da prefeitura. Olha, como eu disse, quando eu assumi, a gente tinha uma grande encrenca, não é? E é verdade, a gente vai precisar de mais 4 anos para poder entregar essa situação completamente resolvida, não é? Nós resolvemos boa parte dos problemas. Eu fui o prefeito que mais pagou dívidas da história da cidade. Mas ainda bem que a gente vai ter a oportunidade de ficar mais 4 anos aqui. A gente vai dar uma solução quase que definitiva para a gente encontrar finalmente uma saúde financeira que nos permita manter este grande volume de investimentos que a gente fez. Então esse é um desafio cotidiano aqui na cidade de Rio Claro, mas a receita ela não dobrou. Então nós aqui em Rio Claro ainda estamos num dos melhores cenários. Claro que há exceções, não é? Mas a grande maioria enfrenta um grande desafio e Rio Claro é uma das cidades hoje que terá condições de o mais rapidamente vencer esse desafio. Mas a gente faz uma reflexão constante sobre isso, porque essa é a vida que a gente vai ter que enfrentar. Ainda falando sobre esses primeiros dias, e esse é um assunto que na verdade já vem do final do ano passado para cá, mas que vai refletir nesses próximos anos, temos aí a venda do Aeroclube, né, da área ali do que o pessoal chama de Aeroclube, e também essa mudança na gestão do DAI. Como que ficam essas questões, Gustavo? Essa discussão é uma discussão que já é antiga na cidade, né? Vocês já noticiaram isso por diversas vezes. Então, primeiro, a gente está para anunciar um novo aeroporto regional. Tá? A gente já tem uma empresa contratada para fazer o projeto desse aeroporto. Ocorre que, neste momento, ficou decidido que na região de Rio Claro, na nossa região aqui de Piracicaba, caberia o 3º ou 4º maior aeroporto do estado de São Paulo. O projeto está contratado, falta dar ordem de serviço. Para isso, a gente está conversando para o prefeito de Piracicaba, que acabou de assumir lá, né? Então ele precisa entender tudo o que está acontecendo também, demanda um tempo de maturação para a gente anunciar esse aeroporto. Em relação ao projeto do DAI, esse é um outro projeto importantíssimo por várias razões também, né? Eu vou aqui trazer 2 razões principais. Primeiro,
o atendimento do novo marco legal de saneamento. Não é? Nós precisamos promover investimentos, e essa é a segunda razão que eu queria trazer aqui. Não é? Nós precisamos promover investimentos. Então, a forma para que a gente não faça uma concessão, para que a gente não faça uma PPP, como foi feita no esgoto, não é? A nossa ideia é transformar essa autarquia numa empresa pública. Isso não tem nenhuma novidade. Isso vem acontecendo em autarquias desde o final da década de 70, quando Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil se transformaram em empresas públicas, antes eram autarquias. Não é? Então, a nossa inspiração é o modelo da Sanasa, né? Ou como era o modelo da Sabesp, para que a partir daí a gente possa capitalizar essa empresa pública, detendo o controle acionário ou grande parte das ações. Porque daí, quando essa empresa vier a dar lucro, a gente aqui da prefeitura terá participação nesses lucros também. Então, a grande razão, né, se a gente pudesse resumir uma única dessa história, é para que a gente tenha flexibilidade, para que a gente tenha condições de capitalizar, de pôr recursos dentro dessa empresa, para que a gente possa, então, já nesse mandato, fazer a ETA 3, para que a gente possa fazer um programa de redução de perdas, para que a gente possa, isso para o período em que a gente tem chuva, para não faltar mais água na cidade para os próximos 50 anos. E para o período de estiagem, para quando chover menos, a gente tratar também de barragens, de represamentos, que vão dar conta de dar o fornecimento de água adequada para a cidade, como já disse, pelo menos pelos próximos 50 anos. Perfeito, Gustavo. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco, agradecesse, fizesse suas considerações finais para quem nos acompanha. Olha, de fato, eu quero agradecer, sou muito grato pela oportunidade que o povo de Rio Claro me deu de permanecer, continuar prefeito da cidade onde eu nasci e cresci. Eu amo ser prefeito de Rio Claro, eu me realizo muito, é um desafio constante, é muito dolorido muitas vezes, mas eu me realizo muito e eu sou muito feliz aqui. E ter a oportunidade de fazer o que eu mais amo, o que eu me sinto feliz, dada essa oportunidade pelo povo de Rio Claro, eu sou muito grato a ele. E é por isso que eu trabalho todos os dias para transformar Rio Claro numa cidade melhor do que ela era quando eu assumi como prefeito. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Continue nos acompanhando, porque nós teremos excelentes notícias para Rio Claro a partir de agora. Muito obrigada pela participação e a gente encerra mais essa entrevista. Essa é uma série de entrevistas que fizemos com prefeitos para falar um pouco da cidade, dos projetos. Ouvimos o prefeito Gustavo Priscinotto agora, mas também fomos às ruas ouvir a população para saber o que é prioridade para os moradores. Conhecida como Cidade Azul, nos últimos 4 anos, Rio Claro foi administrada pelo prefeito Gustavo Priscinotto, que foi reeleito em 2024. E alguns temas, como saúde e segurança, são frequentemente abordados pela população como prioridades para os próximos anos para essa administração. Nós viemos às ruas para saber do rio-clarense quais as expectativas e demandas. Segurança, por exemplo, precisa de mais segurança. Eu frequento o Lago Azul faz mais de 20 anos. O Lago Azul também precisa melhorar. Já esteve muito melhor, mas agora está precisando de muita coisa. A rua toda emburacada, saúde. A gente vai no posto de saúde, nunca tem médico. É uma demora, uma espera. A falta de saúde, a falta de emprego, entendeu? A falta de oportunidade, isso daí é um incômodo muito grande, entendeu? O imposto muito alto, entendeu? Sem dúvida, saúde e educação, que está muito precário. Não só em Rio Claro, no Brasil inteiro, mas eu poderia melhorar mais isso aí. Independente que o Gustavo já estava, mas eu acho que está deixando a desejar desde o começo. Tanto na área da educação, como também em qualquer área, Você vê mesmo aqui que a gente caminha todos os dias, como está abandonado. São aquelas básicas, Segurança, que Rio Claro virou uma cidade que Deus me livre, A educação também. E a parte da saúde, que é sempre lembrada e sempre em todas as campanhas políticas, mas na hora do vamos ver, você sabe que não sai muito do lugar.
A gente fala de esporte da Série A2 porque o Rio Claro entrou em campo ontem pela 5ª rodada, mas a partida não teve gols. O Rio Claro segue sem vencer na competição. Por outro lado, teve agressão e expulsão de jogador de time adversário. A partida foi marcada por este lance aí. O volante Bruno Silva, do Capivariano, durante uma disputa de bola, deu uma cotovelada no rosto do camisa 8 do Rio Claro, o Cezinha, que precisou ser socorrido pela ambulância e teve um corte no supercílio. E o camisa 5 do Capivariano foi expulso imediatamente, como você viu aí nas imagens. Do mais, o jogo foi morno e ninguém conseguiu balançar a rede durante esta 5ª rodada. Com isso, o Rio Claro garantiu somente mais um ponto, conseguiu subir um pouco na tabela, mas ainda não está em uma posição favorável. Aparece em 10º lugar na classificação. Já o Capivariano tem 9 pontos e está em 4º. O próximo jogo do Galo Azul é fora de casa contra o Primavera, que está em 5º. A partida é no sábado, às 15h. A gente fica por aqui. O Rio Claro Notícias está de volta amanhã, ao 12h30. Eu espero você, a nossa primeira edição, e depois aqui, às 10 da noite. Até lá. Tchau, tchau.